Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso projeto de gravações de vídeos semanais. Hoje eu escolhi falar com vocês sobre a exceção de pré-executividade na execução fiscal. Uma matéria que um meio de defesa que a gente utiliza demais na defesa dos interesses dos nossos clientes na execução fiscal. E a exceção de pré-executividade, ela não existe nenhuma previsão legal. Com o novo CPC agora, no artigo 525, parágrafo 11º, ainda existe uma menção que através de uma petição você poderia alegar algumas matérias que o pessoal, os doutrinadores informaram que através desse parágrafo 11º estaria abrindo uma previsão legal que no novo CPC em relação à exceção de pré-executividade. Mas até o presente momento, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa na execução fiscal e é um meio de defesa que foi construído pela doutrina e pela jurisprudência, porque não existe nenhuma previsão legal. O meio de defesa estipulado na Lei 6830/80, que é a lei que regula o procedimento da execução fiscal, são os embargos à execução fiscal, no qual eu já tenho até um vídeo aqui que eu gravei falando para vocês sobre o embargo da execução fiscal. E para que a pessoa possa embargar, primeiro a dívida tem que estar garantida. Eu já falei isso aqui também em outros vídeos, que primeiro tem que existir a penhora com a intimação do devedor para que ele possa apresentar sua defesa nos embargos à execução fiscal, que é um meio de defesa muito mais completo, onde cabe dilação probatória, perícia, pode existir audiência e muitas questões mais. Na exceção de pré-executividade, não. A exceção de pré-executividade só caberá a interposição da exceção de pré-executividade nesse meio de defesa nas questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não necessite dilação probatória. O benefício da exceção de pré-executividade é que não há necessidade de penhora. Se ela poderá ser interposta naquelas questões de ordem pública que não há necessidade de penhora, se é uma questão de ordem pública, o juiz pode conhecer dessa questão a qualquer momento. É só bater o olho naquele título executivo e verificar que existe fortes indícios de alguma irregularidade naquele título executivo, que não precisa sequer intimar a parte executada para que prove isso. O juiz já determina a intimação da exequente para que ele diga se aquele título está prescrito ou não, por exemplo, se houve alguma decadência ou não, se tem alguma irregularidade, se não contém o número do processo administrativo. São questões deste tipo, questões de ordem pública que podem ser conhecidas pelo judiciário a qualquer momento nas instâncias ordinárias, ou seja, em primeiro e em segundo grau. São essas questões que cabem à exceção de pré-executividade, desde que não necessite, frise novamente, dilação probatória. O que é que acontece numa execução fiscal? Pelo artigo 8º da Lei 6830, que é a Lei da Execução Fiscal, quando o devedor é citado, que é o primeiro ato no processo da execução fiscal, ele é citado para pagar a dívida ou nomear bens à penhora, no prazo de 5 dias, é o que diz o artigo 8º da Lei 6830. O que é que nós fazemos nesse prazo de 5 dias? Em 99,9% dos casos, nós ingressamos com essa defesa, com exceção de pré-executividade, porque não há necessidade de penhora, alegando alguma questão de ordem pública, ou ilegitimidade de parte, dizendo que está sendo executada uma parte de maneira errada, está sendo executado o diretor quando deveria ter sido executada a empresa. Lembrando a vocês que eu já gravei uma questão sobre isso também, que hoje o STJ entende que quando o nome do diretor já está na CDA, a responsabilidade dele é solidária. Então, tanto faz a fazenda executar a empresa e o diretor, vai ser uma coisa só. Ela pode penhorar o bem da empresa e penhorar o bem do diretor, porque a responsabilidade é solidária. Agora, se o nome dele não estiver na CDA, para que a fazenda possa requerer o redirecionamento da dívida da empresa para o diretor, ela tem que provar que estão presentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, que o diretor agiu com excesso de poderes, com infração da lei ao estatuto ou ao contrato social. Então, naqueles casos de redirecionamento da dívida da empresa para o diretor, a gente pode alegar, através de uma exceção de pré-executividade, a ilegitimidade
passiva do diretor, dizendo que não deve constar o nome dele na CDA, porque ele não agiu naquelas circunstâncias do artigo 135. O ônus da prova é do diretor. Prescrição pode ser alegado em exceção de pré-executividade, decadência, as condições da ação. Por exemplo, o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 6830 estabelece os requisitos da CDA, que deve constar o número do processo. CDA, deixa eu explicar para vocês, é o título executivo que embasa a execução fiscal, é certidão de dívida ativa. Então ela tem alguns requisitos, por exemplo, tem que constar o número do processo administrativo que deu origem àquela cobrança, tem que ter o nome do devedor originário e também dos diretores, consta lá no inciso 1º do parágrafo 2º, do parágrafo 5º do artigo 2º, desculpe. Então tem que constar lá o número o nome do devedor originário, no caso da empresa, e dos diretores. Como foi elaborada o cálculo daquela cobrança, daquela dívida. Geralmente nem todos esses requisitos estão na CDA, pessoal. Por exemplo, quem trabalha muito na execução fiscal sabe que na CDA só consta de forma muito superficial o valor originário que está sendo cobrado daquela dívida. Ele bota o valor principal e o valor originário. A gente vê que há uma diferença muito grande entre o principal e o originário, e bota embaixo todos os fundamentos legais daquela cobrança. Ele não explica detalhadamente como foram calculados, como foram feitos aqueles cálculos para se chegar àquele valor. Então, geralmente, quando a gente não tem muita coisa para se alegar em exceção de pré-executividade, a gente pode alegar isso, que feriu o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 6830, porque não constou na CDA a forma como foram calculados, como não mostrou para o contribuinte para que ele pudesse verificar se aqueles cálculos estavam corretos ou não. Não significa que você vai ganhar a exceção de pré-executividade com base nesses argumentos, porque eu confesso para vocês que eu já várias vezes, desde o começo da minha advocacia, principalmente quando a gente ainda não tinha aquele conhecimento aprofundado sobre o mérito da cobrança de cada tributo, eu alegava muito essas questões processuais. Não explicou como foram feitos os cálculos, não constava o número do processo administrativo, não tinha lá na CDA, só tinha na CDA o número o nome da empresa, do executado, e não tinha o nome dos diretores da empresa. Então, nunca foi julgado procedente a nossa defesa, a exceção, com base nesses argumentos. Agora, todas as oportunidades eu procuro ingressar com exceção de pré-executividade, mesmo naquelas questões de ordem pública, mesmo naquelas outras que eu entenda que não seria bem necessariamente de ordem pública. Por quê? Porque, como falei para vocês, a exceção de pré-executividade, não há necessidade da penhora do bem, igual aos embargos do devedor. Então, para a empresa que quer assim se capitalizar, ganhar mais uma sobrevida, para tentar até negociar essa dívida lá na frente, fazer um parcelamento e tudo mais, é interessante, porque você entra com exceção de pré-executividade, o juiz determinará a intimação da fazenda para que se pronuncie através de uma impugnação a essa exceção de pré-executividade no prazo de 30 dias, aí você já ganhou um certo tempo. Daqui que o juiz vai julgar a sua exceção, você pode ganhar mais um certo tempo, inclusive recorrer dessa decisão se indeferir a sua exceção de pré-executividade através de um agravo de instrumento, porque é uma decisão interlocutória, não é sentença, e contra a decisão interlocutória só cabe agravo de instrumento, mesmo que lá na frente o juiz diga, olhe, não é o caso de exceção de pré-executividade, você deveria ter entrado com embargos e entrou com exceção de pré-executividade, porque esse caso que você está alegando aqui é um caso que necessita de dilação probatória, e dilação probatória, prova, escolhimento de provas em exceção de pré-executividade não é permitido, só é permitido nos embargos, onde sua defesa vai ser muito mais ampla. Mesmo que ele diga isso, você já atingiu a sua finalidade, já deu uma sobrevida para o cliente. Então é importante, sempre que eu posso, no meu primeiro ato em uma execução fiscal é entrar com a exceção de pré-executividade, e eu entro nesse prazo de 5 dias, quando a empresa recebe essa citação. Por quê? Porque se eu esperar um pouco mais, possa acontecer do juiz
determinar um bloqueio de uma conta da empresa, determinar um bloqueio nos carros da empresa, um bloqueio nos imóveis da empresa. Hoje tudo é pela internet, é pelos sistemas do próprio judiciário, só dá um clique lá, bloqueou tudo. Então, se bloquear os bens da empresa, já vai começar a contar, a partir da intimação do devedor, o prazo para os embargos. Então, não tem mais necessidade de eu entrar com a exceção de pré-executividade. Qual é a finalidade de eu entrar com a exceção de pré-executividade? É justamente evitar logo esse bloqueio. Então, se já houve o bloqueio e já vai começar a contar o prazo para eu entrar com os embargos, que é uma defesa mais ampla, no prazo de 30 dias da intimação do devedor, tudo que eu posso alegar em exceção, eu vou alegar nos embargos. Então, o ideal é que não deixe que aconteça essa penhora, e o primeiro ato é que você defenda os interesses do seu cliente através de exceção de pré-executividade. E muitos juízes eu já vi dizendo que, como é uma construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade não suspende o andamento da execução fiscal. Então, alguns juízes já entenderam o seguinte: a parte entrou com exceção de pré-executividade, mas ela não suspende o andamento da execução fiscal. Então, primeiro eu vou determinar que exista a penhora de algum bem, para depois analisar o que a parte executada trouxe na exceção de pré-executividade. Olha, se vai ser penhorado um bem e da penhora começa a contar o prazo, da intimação da penhora começa a contar o prazo de embargos, não haveria necessidade nenhuma do executado entrar com a exceção de pré-executividade. Se ele entrou com a exceção de pré-executividade, se supõe que existe uma questão de ordem pública que deve ser analisado. Então existe um cerceamento do direito de defesa do executado nesse caso aqui. Então já aconteceu vários casos que aconteceram isso, que eu falei para vocês. O juiz, quando a gente entrou com a exceção de pré-executividade, disse: não vou analisar a exceção. Primeiro eu vou penhorar um bem da empresa para depois analisar a sua defesa que é a exceção. Que fugiu totalmente da finalidade da gente entrar com a exceção de pré-executividade. Nós entramos com a exceção de pré-executividade justamente por uma suposta questão de ordem pública, então deveria o juiz analisar esse caso da exceção de pré-executividade. Eu trouxe para vocês aqui a súmula 393 do STJ e um julgamento também que eu vou ler em seguida do STJ, onde diz justamente isso que eu falei para vocês. Se a parte entrou com exceção de pré-executividade, se supõe que existe uma questão de ordem pública e deve ser analisada essa defesa antes de qualquer ato de constrição de bens do devedor, porque aí estaria, se não fosse assim, estaria cerceando o direito de defesa do devedor. Eu estou trazendo um julgamento do STJ, até num caso nosso em particular, sobre essa questão. Mas primeiro eu vou ler para vocês a redação da súmula 393 do STJ, que diz o seguinte: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Essa súmula é bastante utilizada no dia a dia. E a decisão que eu falei para vocês está aqui, quando diz o seguinte: RESP 146-2999 de 2014, ministro Hernan Benjamin, onde diz o seguinte: processo civil, ofensa ao artigo 535 do CPC, não configurada, exceção de pré-executividade, postergação da apreciação para momento ulterior à resposta da Fazenda Pública, possibilidade, realização, no curso do processamento desse incidente processual, de atos judiciais tendentes à garantia do juízo, inadequação. Então, estou grifando aqui uma parte que diz justamente isso. Cabe ao juízo verificar se os vícios suscitados na peça de exceção encontram-se presentes ou se as questões deverão ser solucionadas por meio dos embargos do devedor. Até que isso ocorra, porém, devem ser evitados os regulares atos judiciais tendentes a garantir o juízo, notadamente porque a celeridade processual visada por meio do aludido incidente destina-se justamente a afastar a prática de atos desnecessários, recurso especial provido. Então, o que é que entendeu o STJ?
que se você entrou com exceção de pré-executividade, se supõe que é uma questão de ordem pública. Então o juiz deve logo apreciar essa questão sob pena de cerceamento do direito de defesa do devedor previsto no artigo 54 e 55 do artigo 5º, no inciso 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que é justamente a ampla defesa e o contraditório. Então, se você entra com a exceção de pré-executividade, deve ser analisada a exceção de pré-executividade antes de qualquer ato de penhora sobre os bens do executado, porque se não fosse assim, estaria fugindo da finalidade da exceção de pré-executividade. Ora, se vai ser penhorado um bem e a partir da intimação da penhora eu posso entrar com embargo do devedor, onde eu posso alegar tudo que eu vou alegar em exceção e muito mais coisas, porque é um meio amplo de defesa, onde pode existir perícias, audiências e tudo mais, então não tinha finalidade eu ter entrado com a exceção de pré-executividade. Eu gostaria de também dizer para vocês o seguinte: como ela pode ser interposta naquelas matérias de ordem pública, a exceção de pré-executividade pode ser interposta em qualquer fase na execução fiscal, nas instâncias ordinárias. Então, por exemplo, se já houve uma penhora, que isso acontece também demais, um bloqueio de um bem da empresa, a empresa perdeu o prazo para entrar com os embargos de 30 dias, então você foi contratado para fazer uma defesa daquela empresa numa execução fiscal, você pode entrar com a exceção de pré-executividade a qualquer momento, alegando uma suposta questão de ordem pública para ser conhecida ao juiz. Não precisa ser necessariamente nesse prazo de 5 dias da citação para pagar a dívida ou nomear bens a penhora. Por que eu disse que eu dou entrada nesse prazo? Porque se eu não der entrada nesse prazo, corre o risco de existir um bloqueio em algum bem da empresa e a partir daí começaria a contar meu prazo para embargo. Aí já morreria a finalidade da exceção de pré-executividade. E se você, através de uma exceção de pré-executividade, conseguir derrubar aquela cobrança que está sendo feita na execução fiscal, a exceção de pré-executividade também lhe dará direito aos honorários sucumbenciais, porque se você conseguiu desconstituir aquele título, foi julgado procedente à sua defesa, o juiz condenará a fazenda também ao pagamento de honorários. Algumas vezes, alguns juízes passam por cima disso e não condenam a fazenda ao pagamento de honorários na exceção de pré-executividade. Mas os tribunais, inclusive o STJ, entendem à unanimidade de que cabe a condenação da fazenda nacional ou da fazenda pública, certo? O Estado, o município, quando é julgado procedente a defesa do executado através de uma exceção de pré-executividade. E para terminar, eu trouxe um julgamento para vocês falando justamente disso, onde diz o seguinte: existem inúmeros julgamentos todos nesse sentido. Apelação cível, exceção de pré-executividade, acolhida, ensejando a extinção da execução em relação ao recipiente, possibilidade de fixação de honorários advocatícios em face da fazenda pública, precedente do STJ, recurso provido em parte e redução da verba honorária. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido do cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando extinta a execução fiscal. Isso foi um julgamento do Tribunal de Minas Gerais. Então, pessoal, era isso que eu teria que falar para vocês a respeito da exceção de pré-executividade, meio de defesa este muito utilizado pelos executados na execução fiscal. Como falei, em 99% dos casos, sempre que eu posso, eu entro primeiro com a exceção de pré-executividade, mesmo que o juiz lá na frente diga que não seria o caso de exceção de pré-executividade, porque o que eu estou alegando lá não é questão que possa ser conhecido de ofício por ele, é uma questão mais ampla que necessitaria de dilação probatória. Mas só até que ele diga isso, eu já posso até ter ganho um ano com relação a isso, defendendo os interesses do nosso cliente. Então é muito importante a gente saber manejar corretamente a exceção de pré-executividade, que pode ser de grande utilidade na defesa do interesse do seu cliente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar o mesmo com seus amigos, de divulgar o canal, de se inscreverem no canal. E eu espero que vocês gostem, porque o nosso objetivo, como já falei para vocês reiteradas vezes, é de gravar vídeos semanais falando da prática jurídica tributária.
o dia a dia do nosso escritório aqui no âmbito do direito tributário, realizando a defesa dos nossos clientes. Obrigado e até a próxima, se Deus assim permitir.